Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Que bom, não é mesmo? Estarmos mais um domingo com EBD. E antes de entrar no tema de hoje, vamos abaixar nossas cabeças, fechar os nossos olhos e vamos agradecer ao Senhor, agradecer a Ele e apresentar a Ele esse tempo que ficaremos juntos aqui. Senhor nosso Pai, muito obrigada, Senhor, por mais este dia. Te agradeço, Senhor meu Deus, pelo seu despertar, pelo acordar do Senhor nesta manhã. Te agradeço, Senhor meu Deus, pelo privilégio, Senhor meu Pai, de estar ouvindo mais de Ti, conhecendo mais da sua palavra, da sua verdade. Muito obrigada, Senhor, porque o Teu amor nos supre em todas as circunstâncias, em todas as situações. Nós confiamos em Ti, nós amamos no Senhor. E, Pai querido, apresentamos também esta EBD, o período que estaremos juntos, Senhor meu Deus. Peço ao Senhor que nos oriente, que o Senhor nos dê direção, que o Senhor nos dê conhecimento, porque sabemos, ó Senhor, que é a Tua vontade que cresçamos, Senhor meu Deus, em estatura, de varão perfeito, que cresçamos, Senhor, meu Deus, no conhecimento da Tua palavra e que possamos a cada dia mais estar mais próximos de Ti, Senhor, da Tua verdade e do conhecimento pleno do Senhor. Muito obrigada, nosso Deus, por todo dia, por todos os dias que o Senhor tem nos dado e em especial pelo dia de hoje também. Eu te agradeço no nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, então, o tema de hoje, crianças, está no livro do Velho Testamento, de 2 Reis, capítulo 1. Elias confronta o rei Acasias. Vocês estão com a Bíblia em mãos? Estão com a Bíblia de vocês? Eu estou, ó. Está aqui. Então, vamos colocá-la pertinho de nós e vamos tentar acompanhar, tá bom? Depois da morte do rei Acabe, a terra de Moabe se rebelou contra Israel. Certo dia, Acasias caiu pela grade de um cômodo do terraço do seu palácio em Samaria e ficou gravemente ferido. Ele enviou mensageiros ao templo de Baal-zebub, deus de Ecrom, para saber se iria se recuperar. Bom, o rei Acasias, ele era um dos filhos do rei Acabe com a rainha Jezabel. Não temos boas referências sobre os reis, sobre os pais do rei Acasias, não é mesmo? E nem de Acasias. Bom, nesse período, no versículo 2, Acasias estava no terraço do seu palácio. E ele caiu, tropeçou, não sabemos como que foi a queda dele. Mas a Bíblia nos diz que ele caiu do terraço e se machucou muito. Ficou muito ferido, a ponto de ficar na sua cama. Ficar na cama lá dele, sem poder se levantar. Então ele ficou debilitado e dependendo, né, que que os servos dele levassem comida, bebida. Para ir ao banheiro, ele precisava de alguns cuidados. E isso representava muita fragilidade para um rei. Imagina, um rei, ele tem que estar forte e saudável para representar força ao seu povo, não é mesmo? Mas não foi isso que aconteceu com o rei Acasias. Ele estava na cama, debilitado, né? Doente e precisando de todos os cuidados dos seus servos, cuidados pessoais, não é mesmo? Para tomar banho, para se vestir. Então, todos os cuidados de higiene pessoal, alguém tinha que fazer para ele. E isso daí para um rei era de certa forma humilhante. Bom, mas aí vamos lá para o versículo 3. O anjo do Senhor, porém, disse a Elias de Tisbe: Vá ao encontro dos mensageiros do rei de Samaria e diga-lhes: Acaso não há Deus em Israel? Por que vão consultar Baal-zebub, o deus de Ecrom? Por isso, assim diz o Senhor: Você nunca mais se levantará da cama onde está. Certamente morrerá. Bom, então Elias partiu.
No versículo 2, olha só, o rei Acasias, ele enviou mensageiros ao templo de Baal-zebub. Baal-zebub era um deus ídolo daquela época, um deus da região de Ecrom. E esse deus dele, né, que ele confiava, não era o Deus verdadeiro, era um ídolo. E isso daí chateou o coração de Deus. Porque Deus, o nosso Senhor, Criador dos céus e a terra, Ele espera de nós adoração, confiança nele. Não que a gente vá confiar num outro ídolo, um outro Deus, não é mesmo? E mesmo assim, Acasias, sabendo que existia o Deus Todo-Poderoso, nosso Deus Criador, ele afrontou a Deus com isso. Ele quis consultar um outro ídolo, um ídolo né, dele. E ele afrontou a Deus. Então Deus disse isso para ele, olha só, porque vão consultar Baal-zebub, o deus de Ecrom. Por isso assim diz o Senhor, você nunca mais se levantará da cama onde está. Isso daí foi um julgamento de Deus. Um julgamento mediante a atitude do rei Acasias. O rei Acasias pecou e todo pecado gera uma consequência. Quando os mensageiros voltaram ao rei, isso já no versículo 5, eles lhe perguntou, por que voltaram tão depressa? Porque quando Elias estava a caminho para avisar o rei, ele encontrou esses mensageiros. Aí ele aproveitou e falou, diz assim para o rei Acasias, né? Que por que consultar Baal-zebub, o deus de Ecrom? Por isso, assim diz o Senhor, você nunca mais se levantará da cama onde está, certamente morrerá. Foi esse o recado que Elias deu. Então eles disseram, no versículo 6, um homem veio ao nosso encontro e nos instruiu a voltarmos ao rei e lhe darmos esta mensagem. Assim diz o Senhor, acaso não há Deus em Israel? Por que enviou seus homens para consultar Baal-zebub, o deus de Ecrom? Por isso, nunca mais se levantará da cama onde está, certamente morrerá. Versículo 7. Como era o homem que lhes anunciou essa mensagem? Perguntou o rei. E eles responderam, vestia roupas feitas de pelos e usava o cinto de couro. Aí o rei lembrou. Era Elias de Tisbe, exclamou o rei. Versículo 9. Em seguida, enviou um capitão do seu exército com 50 soldados para prender Elias. Eles o encontraram sentado no alto de um monte. Então Elias, quando ele deu o recado para aqueles mensageiros, né? Ele foi para o monte. Ele deu a palavra para os mensageiros e foi para o monte. E eu acredito que lá no monte Elias continuou em oração, continuou buscando a presença de Deus. E aí, um capitão que o rei mandou foi com 50 soldados e disse assim para Elias, gritando lá do monte, homem de Deus, o rei ordena que você desça conosco. Ele queria que Elias obedecesse a ele. E aí Elias, assim, com ousadia, disse assim, olha, no versículo 10. Elias respondeu ao capitão, se sou homem de Deus, que desça fogo do céu e destrua você e seus 50 soldados. Então, olha só, crianças, o que aconteceu. Desceu fogo do céu e matou os 50 soldados. Matou todos, o capitão e os seus 50 soldados. Bom, o rei ficou sabendo disso, né? Aí o rei enviou outro capitão. Olha que ousadia. E ele mandou outro capitão com 50 soldados. E o capitão disse a Elias, homem de Deus, o rei ordena que você desça imediatamente. Esse capitão fez a mesma coisa que o primeiro. E aí Elias, na direção de Deus, falou a mesma coisa. Elias, porém, respondeu, se sou homem de Deus, que desça fogo do céu e destrua você e os seus 50 soldados. Crianças,
aconteceu novamente. Novamente desceu fogo do céu e matou todos eles. Bom, versículo 13. Pela terceira vez, o rei enviou um capitão com 50 soldados. O rei estava insistindo, ele queria que Elias obedecesse a ele. Bom, e esse capitão, porém, subiu ao monte todo. A Bíblia diz que ele subiu ao monte todo. Ele foi até onde Elias estava. Ele quis ficar pertinho de Elias. Ajoelhou-se diante de Elias e implorou: ó homem de Deus, por favor, poupe a minha vida e a vida destes seus 50 servos. Olha a diferença deste homem. Sabemos, ele sabia, né, que o que aconteceu. Sabemos que desceu fogo do céu e destruiu os outros 2 capitães e seus grupos de soldados. Mas agora peço que poupe a minha vida. Crianças, este capitão, a diferença dele para os outros capitães foi que este capitão, ele temeu a Deus. Ele viu o que aconteceu com os outros capitães, porque eles foram desonrosos. Eles foram lá duvidando do poder de Deus, duvidando de Deus, né? E ele falava assim: se você, Elias, é um homem de Deus. E esse daqui não, ele já foi com um coração temeroso, com um coração respeitoso a Deus. Ele sabia, da mesma forma que os outros capitães também sabiam do que Deus seria capaz. Mas eles foram desafiando a Deus. E este não. Ele foi com temor no coração e pediu para Elias. Implorou, a Bíblia disse aqui, ó. Ele ajoelhou-se, no versículo 13, ajoelhou-se diante de Elias e implorou. Então, olha só o que aconteceu no versículo 15. Então, o anjo do Senhor disse a Elias: desça com ele e não tenha medo. Olha só, porque Deus vê o coração e Deus viu a sinceridade do coração daquele capitão, de que não queria fazer mal a Elias e de que temia a Deus. Assim Elias se levantou, desceu e foi falar com o rei. Versículo 16. Elias disse ao rei: assim diz o Senhor, por que enviou mensageiros para consultar Baal-zebube, o Deus de Ecrom? Acaso não há Deus em Israel? Por isso você nunca mais se levantará da cama onde está, certamente morrerá. Bom, vamos lá, no versículo 17, então Acasias, o que aconteceu com ele, crianças? Morreu, conforme o Senhor havia anunciado por meio de Elias. Acasias não tinha nenhum filho para reinar em seu lugar, de modo que seu irmão Jorão foi seu sucessor. E isso aconteceu no 2º ano do reinado de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá. Versículo 18. Os demais acontecimentos do reinado de Acasias e tudo o que ele fez estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Crianças, a pessoa que não teme a Deus, ela está em pecado. E o pecado gera suas consequências. E a consequência do pecado é a morte. Foi um julgamento de Deus por um ato que o próprio rei Acasias teve. Ele tinha escolha, porque ele sabia que existia um Deus. Ele sabia que existia Deus, que Deus tinha já feito coisas maravilhosas naquele tempo também. E ele sabia que existia um Deus, mas mesmo sabendo, ele escolheu afrontar a Deus, escolheu duvidar de Deus. E ele, na sua soberba, ele não quis se humilhar, ele não quis se humilhar diante do Senhor. Ele não, ao invés dele buscar
uma palavra de Deus através do profeta Elias, ele escolheu um Deus ídolo, um Deus de mentira, para dizer a ele mentira, né? Porque a verdade somente está em Deus. Então é isso, crianças. Essa foi a história de hoje. Esta foi a palavra de Deus para nós no nosso coração, para a EBD de hoje. E vamos lá então para o versículo deste mês? Vamos? O versículo do mês de setembro está no livro de Levítico, no capítulo 20, no verso 26. Vamos ler juntos? Sede santos, pois eu, o Senhor, sou santo, e eu os separarei dos outros povos, para que vocês sejam somente meus. Olha que lindo, não é mesmo? O desejo do Pai para nós. Essa é a vontade de Deus para nós, que nós sejamos santos, porque Ele é santo. Então ele diz aqui que Ele separará. Ele separou dos outros. Você, criança, é escolhida de Deus. Você é separada dele, é escolhida, é amada. E para que você seja somente dele, ele deseja ter um relacionamento íntimo e constante conosco. Essa é a vontade do Pai. Você deseja ter esse relacionamento com Deus? Você deseja ser íntima? Você deseja estar bem próxima de Deus? Aleluia! Eu desejo. Eu quero. E por isso vou buscá-lo a cada dia. Por isso devemos estar buscando de coração. Falar, Senhor, eu quero ser santa. Eu quero ser santa porque o Senhor é um Deus santo. E eu desejo ser santo. Porque antes desse desejo estar no meu coração, o Senhor já colocou esse desejo em mim. O Senhor já desejou. O Senhor já separou-nos para Ele. Então, é com muita gratidão, não é mesmo? Nós devemos ser muito gratos a Deus, porque Ele nos ama. Nós devemos sim amá-lo constantemente, através das nossas atitudes, através da maneira de pensar, de falar, né? Honrando os pais, fazendo as coisas direito, procurando fazer as coisas certas, não é mesmo? Que assim o Senhor, a gente vai estar cada dia mais próximo dele, pela palavra dele, buscando entender um pouco mais, não é mesmo? Orando. É assim que a cada dia o Senhor vai acrescentando mais intimidade conosco, através da sua palavra, através da leitura da Bíblia, buscando e orando, desejando a presença dele em nós. Então, queridos, que vocês tenham um bom domingo, que vocês estejam preparados para a próxima EBD, amém? E vamos continuar prosseguindo e buscando o Senhor, amém? Um beijo para todos, fiquem com Deus. Tchau!